Produto escalar de dois vetores. Neste vídeo vou tentar deduzir a fórmula do produto escalar de dois vetores e explicar o conceito de produto escalar. Antes de mais, começo pela notação. Como é que representamos o produto escalar? É através de um ponto, ok? Portanto, o produto escalar do vetor U com o vetor V representa-se assim por um ponto entre os dois vetores. Estamos a falar então do produto escalar. E agora, mais importante do que isso, vamos tentar perceber o que é, não é? O que é o produto escalar? Eu vou então fazer aqui dois vetores. Vou fazer aqui um vetor U para tentar explicar melhor. Vou chamar U a este vetor. Vou fazer um outro vetor aqui, origem com este, que vou chamar vetor V. Ok? Aqui um vetor V, para tentar então explicar aqui o produto escalar. Bom, antes de mais, vou dizer que o produto escalar dá um número real. O produto escalar de dois vetores vai dar um número real. Bom, e isto acontece porquê? Porque o produto escalar de dois vetores não é mais do que o produto de dois números. Nós vamos multiplicar dois números reais. E como vamos multiplicar dois números reais, irá dar também o resultado um número real, ok? Bom, que números reais são esses que nós vamos multiplicar para fazer o produto escalar de dois vetores? Bom, será o tamanho de um dos vetores, e eu agora vou fazer o tamanho do U, poderia também ser do V. Como é que representamos o tamanho? É através da norma, não é? Portanto, é a norma do vetor U a multiplicar pela norma de um outro vetor, mas não é o vetor V, ok? É a projeção de V em U. O que é isto da projeção de V em U? É deixar cair, digamos, a extremidade do vetor V na perpendicular, ok? Em cima do vetor U, e vamos obter aqui um novo vetor. É este vetor aqui em cima que está em cima do vetor U, chamamos projeção. Projeção de V em U, ok? Assim, na perpendicular. Vamos chamar mesmo então aqui projeção, representamos assim, ok? Do vetor V no vetor U, ok? E temos assim aqui um novo vetor. Bom, e o produto escalar não é mais do que isto. É a multiplicação, então, do vetor U, do tamanho do vetor U, aliás, pelo tamanho desta projeção. Pela norma da projeção de V em U. Ok? Bom, agora vamos só fazer algumas simplificações aqui a esta igualdade, porque reparem, esta igualdade tem aqui três vetores. Temos aqui o vetor U, temos o vetor V e depois temos também o vetor projeção de V em U. Bom, será que conseguimos escrever isto de outra forma, de forma a relacionar apenas o vetor U com o vetor V? Conseguimos, e de forma até muito fácil e muito útil, porque vai trabalhar aqui com o ângulo entre os dois vetores. Vamos chamar aqui, por exemplo, θ. Se considerarmos aqui o ângulo θ, que é o ângulo dos dois vetores, o do U e do V, também poderia ser do vetor projeção e do V, mas também é o ângulo entre o vetor U e o vetor V. Conseguimos através de uma razão trigonométrica. Reparem que estamos aqui num triângulo retângulo. Temos aqui o cateto adjacente, temos a hipotenusa, poderemos utilizar o cosseno, não é? Posso então dizer que o cosseno de θ é igual a cateto adjacente. E quanto é que mede aqui o meu cateto adjacente? Mede o tamanho deste vetor. E o tamanho deste vetor é a norma, não é? Portanto, projeção de V em U a dividir pela hipotenusa. E quanto é que mede a hipotenusa? É o tamanho do vetor V, ou seja, norma de V. Okay? Bom, e agora podemos resolver esta equação em ordem a esta norma que aqui está no numerador, passando a norma de V para o outro membro para a operação inversa, que é multiplicar, e ficamos com isto. Norma de V vezes cosseno de θ é igual à norma da projeção de V em U. Ok? Bom, isto está feito. Agora é só substituir então ali naquela igualdade esta projeção. Podemos então substituir de modo a ficar só com o vetor U e vetor V nesta igualdade. E esta é a forma como é apresentada mais frequentemente o produto escalar. Ok? Portanto, norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno. Porque agora estou a substituir então esta norma, projeção, que é igual a isto, ok? Vezes o cosseno entre U e V, ok? Eu vou até colocar aqui, em vez de colocar θ, vou colocar entre o ângulo U e V. E pronto, e temos aqui a forma do produto escalar, ok? Eu vou até só aqui enquadrá-la. Esta forma é muito importante. Reparem como tem o ângulo entre os dois vetores, permite até
descobrir ângulos de vetores, entre vetores, não é? Se nos pedirem qual é o ângulo entre os vetores tal definidos, bom, em princípio será para pegar nesta forma, ok? Porque tem aqui o ângulo entre os dois vetores. Bom, depois vamos utilizar esta forma para fazer mais algumas deduções e será muito importante também nas aulas seguintes de geometria, quer no plano, quer no espaço, ok? Portanto, temos aqui a forma do produto escalar. O produto escalar V é igual à norma de U vezes norma de V vezes o cosseno entre U e V, ok? Muitas vezes ao produto escalar também se chama produto interno. Bom, vamos agora ver como fazer o produto escalar de dois vetores com coordenadas, ok? Nós já temos então aqui uma forma para fazer o produto escalar, poderemos utilizar esta fórmula, mas a verdade é que também podemos fazer o produto escalar com coordenadas, sem utilizar a fórmula. E, portanto, existem estas duas maneiras de trabalhar o produto escalar. E por isso interessa aqui perceber como se faz. Bom, se estamos a falar de coordenadas, eu vou definir então aqui um referencial. Vou definir aqui um referencial para percebermos melhor a dedução que eu vou fazer a seguir, ok? Bom, então, x, y, temos aqui a origem, e neste referencial eu vou definir aqui dois vetores de norma 1, ok? E são dois vetores especiais. Este vetor vou-lhe chamar aqui i, ok? E um outro vetor aqui que tem a mesma norma do que o i, que vou-lhe chamar j. Okay? São duas componentes que vamos ter aqui, um no eixo das abscissas, outro no eixo das ordenadas. Vamos então definir o seguinte: a norma do vetor i é igual à norma do vetor j, são vetores então unitários, né? E igual a 1. Estamos a definir que é igual a 1. E outra coisa que também sabemos, o vetor i faz 90 graus com o vetor j, ok? São perpendiculares. Como estão aqui no referencial, facilmente percebemos isso, não é? Bom, e isto serve para quê? Serve para mostrar que nós conseguimos escrever um vetor qualquer, agora vou representar aqui um vetor qualquer, A, de duas formas distintas, pelo menos de duas formas distintas, não é? Utilizando as suas coordenadas, que vamos imaginar que são aqui A1, este vetor terá coordenadas A1, A2, por exemplo, vamos aqui imaginar, não é? A1, A2, então eu poderia definir o vetor A segundo as suas coordenadas, e muitas vezes utiliza-se assim, ok? O vetor A1, A2. Mas a verdade é que eu também o posso representar e definir segundo estas componentes i e j que eu aqui desenhei, ok? Portanto, como é que poderemos fazer isso? Reparem, é só recorrermos aqui à adição de vetores. Se eu considerar o vetor A1, portanto, agora eu vou considerar não o valor numérico A1, mas um vetor A1. Já vamos ver como é que o obtemos. E um vetor A2, um vetor daqui para aqui, a soma destes dois vetores vai dar o vetor A, não é? Reparem que estamos a fazer aquele processo de adição do triângulo, não é? Este vetor mais este dá o vetor A. Bom, e como é que eu posso definir aqui um vetor A1? Basta multiplicar este meu vetor I, que é unitário, que tem tamanho 1, não é? Pelo valor de A1. Se eu multiplicar um valor por um vetor, vou obter outro vetor. Vou alterar o tamanho deste vetor I, ok? Porque estou a multiplicá-lo por um escalar, não é? E então é isso que eu vou fazer. Portanto, eu vou encontrar aqui um vetor então A1, fazendo A1 vezes I, vezes o vetor I, ok? E se adicionar com um vetor A2, que se obtém fazendo A2 vezes o vetor J, ok? Então nós obtemos o vetor A. E assim estamos a escrever o vetor A segundo as componentes i e j aqui representadas, ok? Portanto, um vetor pode ser representado assim por coordenadas ou segundo estas componentes. Bom, isto vai ajudar agora a fazer aqui o produto interno. Eu vou então fazer o produto interno de U com V com coordenadas. Bom, então eu podia dizer que era igual, vou definir aqui as coordenadas do vetor U como sendo U de 1, U de 2. Produto interno V de 1, V de 2, ok? E agora vou escrever estes vetores, não com coordenadas, mas sim com estas componentes. Então vamos supor que estávamos neste referencial, então ficaria U de 1, I, mais U de 2, J, ok? Produto interno, V de 1, I, mais V de 2, J, ok? Estamos a fazer o produto interno, só que em vez de escrever com coordenadas, escrevi assim segundo as componentes. E agora o que podemos fazer aqui é a propriedade distributiva. Portanto, vou fazer esta multiplicação, este com este, este com este, este com este
e este com este. Há o que já conhecemos, não é? Que é então a propriedade distributiva. Bom, então eu posso dizer que isto fica igual a U de 1, V de 1, V de 1, vetor I vezes vetor I, mais, não sei se me irá caber aqui, eu vou apertar mais um bocadinho porque talvez depois não me vá caber, ok? Vou até começar aqui um pouco mais atrás. E então, dando seguimento aqui, estou a fazer o produto interno com coordenadas, ok? Para chegar aqui a uma forma muito fácil e intuitiva. Portanto, U de 1, V de 1, I, mais, agora vou multiplicar este com aquele ao fundo, fica U de 1, V de 2, I, J, ok? Mais, e agora vou multiplicar este com este, que ficará U de 2, V de 1, J, I, ok? J, I, atenção que isto aqui é produto interno de vetores, ok? Mais, e agora U de 2, V de 2, J, J. Bom, e agora vamos perceber aqui uma situação. É uma situação muito simples, mas que vamos já tentar resolver. Portanto, este I, J e este JI, quanto é que dará? Produto interno. Estamos aqui a fazer então produto interno de dois vetores. Reparem que eles são perpendiculares, não é? Os vetores são perpendiculares. Então, o que é que acontece se eu aplicar aqui na nossa fórmula o produto interno de dois vetores perpendiculares? Portanto, I, produto interno J, seria igual à norma de I, que vai dar 1, vezes a norma de J, que também vai dar 1, vezes o cosseno do ângulo entre I e J. Mas o ângulo entre I e J dá 90 graus, não é? Bom, então ficaria 1 vezes 1, porque são as normas, vezes 0, porque o cosseno de 90 graus dá 0. E isto vai dar nulo, ok? Reparem que isto irá acontecer sempre que dois vetores são perpendiculares. O produto interno vai dar sempre 0, porque fica aqui o ângulo de 90 graus e, portanto, faz com que seja sempre nulo, ok? Por isso, isto aqui vai anular, aqui dá 0, anula tudo isto, isto vai desaparecer, ok? Vai ser 0, isto também vai ser 0 e ficamos apenas com estes dois, ok? Iremos ficar apenas com esta situação. Atenção que ainda não terminei esta dedução, ok? Vou já. Portanto, fica aqui vetor I, produto interno, vetor I, mais, e agora este, U de 2, V de 2, vetor J, produto interno, vetor J. E agora vamos tentar perceber o que é que dá vetor I, produto interno com ele próprio, e o J, produto interno com ele próprio. Basta fazer um e depois a conclusão generaliza-se, ok? Então vou fazer agora aqui, segundo a fórmula que nós já conhecemos do produto interno, vou fazer o vetor I, produto interno, vetor I, ok? Bom, dá a norma de I, que é 1, vezes norma de I, que é 1, vezes o cosseno entre I e I. Bom, qual é o ângulo que um vetor faz com ele próprio? Eu tenho aqui o vetor I, se eu considerar outro vetor I, colocava origem com origem e ia coincidir com este, não é? Bom, o ângulo entre um vetor com ele próprio é o ângulo 0. Portanto, cosseno de 0. Quanto é que dá o cosseno de 0? Bom, o cosseno de 0 dá 1, e portanto aqui ficaria 1 vezes 1 vezes 1, que daria 1, ok? Não se esqueçam que estes vetores são unitários, têm norma 1. Bom, e então aquele produto interno vai dar 1 nos dois casos, não é? Portanto, neste caso do I como do J, produto interno J. E, portanto, ficamos com o de 1 vezes V de 1 mais o de 2 vezes V de 2. Bom, e chegamos finalmente, então, a uma fórmula que nos permite determinar o produto interno com coordenadas. Se nós temos as coordenadas de dois vetores, muito praticamente, vamos fazer só a multiplicação do U de 1 com o V de 1 a somar com a multiplicação do U de 2 com o V de 2, ok? Portanto, produto interno em coordenadas é simples de fazer. Eu vou fazer só mais um exemplo final. E, portanto, resumindo tudo o que vimos neste vídeo, produto escalar ou produto interno de dois vetores, temos esta forma para trabalhar. Esta forma pode também ser escrita desta maneira. Reparem, bastava passar estas normas, a norma de U vezes a norma de V, para este membro, para a operação inversa, que é dividir, e ficamos logo com esta, não é? Esta pode dar jeito a esta apresentação quando estamos logo a querer calcular o ângulo, não é? Bom, e depois o produto interno pode ser feito com coordenadas, como eu acabei de mostrar. Eu vou fazer aqui um exemplo. Vamos supor agora um exemplo prático que o vetor U tem coordenadas 2, 3 e que o vetor V tem de coordenadas menos 5, 6. Nunca se esqueçam que o produto interno dá um número, ok? Então, eu ao fazer produto interno de U com V, ficaria 2, 3, produto interno
menos 5, 6, igual, então vou fazer esta multiplicação, 2 vezes menos 5, mais 3 vezes 6. Ok, isto está feito. 2 vezes 5 menos 10, 3 vezes 6, 18, menos 10 mais 18 dá 8. Ok, pode dar negativo também o produto escalar. Ok. Bom, agora há aqui por vezes um erro muito comum, que é ao fazerem esta multiplicação, este produto interno, muitas vezes, bom, mais no início, quando o produto interno está a ser dado no início, muitos alunos escrevem isto assim, menos 10, fazem logo a conta, e metem assim aqui um par ordenado, e aqui 18. Bom, isto está errado, ok? Porque o produto interno não dá um vetor, dá um número. Portanto, nós temos que adicionar aqui estas multiplicações e não colocar num par ordenado. Bom, está visto então o produto escalar, o produto interno. Existem então estas duas formas de o trabalhar, ou segundo a fórmula ou segundo as coordenadas, e em cada exercício temos que ver o que é mais adequado ao exercício que estamos a fazer.